sempre um excelente dia quando a gente começa com notícia de que Hunter x Hunter está voltando, mas não é só isso não. JoJo's Bizarre Adventure finalmente está chegando de novo, além de várias notícias no nosso quadro Diga Anime, cheio de notícias, novidades de animes e mangás aqui pra você. Então, pra você se manter informado, já se inscreve nesse canal e acompanhe não apenas esse quadro, como todos os outros conteúdos que saem pelo menos 3 vezes na semana. Bora comigo, que as notícias são boas. Hunter x Hunter está em ato desde o capítulo 411 do mangá, porém, Togashi deu as caras nas redes sociais e postou na sua conta do X uma ilustração do personagem Kaito com o número 428, ou seja, é a ilustração do capítulo 428. Isso significa então que ele já terminou até o 428 do mangá? A gente já tem quase 20 capítulos prontos? Não é bem assim. Mas a notícia continua sendo boa, porque a gente teve também a confirmação em uma outra postagem do Togashi de que o rascunho do capítulo 419 está completo. Quando a gente fala de um manuscrito ou rascunho completo, isso significa que os esboços das imagens e diálogos já estão prontos e esse capítulo está preparado para ser enviado para uma finalização de design e tudo mais. Isso é uma etapa final que mostra que aquele conteúdo ali já foi trabalhado, então agora são os retoques do fim, provando que a gente tem quase 10 capítulos novos lançados. E desde que Hunter x Hunter entrou nesse hiato com alguns novos lançamentos, a frequência talvez a maior que a gente tem nos últimos anos, o padrão tem sido o lançamento de 10 em 10 capítulos. Assim que 10 capítulos do mangá estão 100% prontos, o mangá volta a sair para posteriormente entrar em hiato. Além da ilustração do Kaito já mostrar que ele está bem adiantado nas ideias e ilustrações gerais dos próximos capítulos, quase até o 430, gera a esperança de que pelo menos nesse ano a gente deve ter um bloco de 10 capítulos lançados mais uma vez, totalizando provavelmente um novo volume. Se a gente vai ter ainda em 2026 20 capítulos, porque ele já está trabalhando lá no 428, pode ser que não. Eu acho que o mais provável, o mais seguro da gente esperar é o retorno de Hunter x Hunter, pelo menos com 10 capítulos ainda este ano. Eu vou até postar aqui um print um pouquinho já datado, faz quase um mês, que um perfil maravilhoso no X, ele sempre atualiza a situação dos capítulos ainda restantes, vindouros, do mangá de Hunter x Hunter, e ali tem uma tabelinha, né, na verdade, uma ilustração mostrando direitinho o que está sendo trabalhado, o que não está pronto, o que está pronto, em cores, legendas. Vou deixar aqui o print com um arroba, e se quiserem acompanhar, esse é um perfil excelente que eu acabei de descobrir, inclusive, para trazer esse tipo de atualização. Eu sei que é sempre ruim a gente falar tá vindo e não vem de verdade, mas para fãs do mangá de Hunter x Hunter, isso é notícia excelente, e a expectativa que antes era só esperança, agora se torna cada vez mais real. Vem aí, 2026 provavelmente, não sei quando, mas tudo indica que 10 capítulos daqui a pouco de Hunter x Hunter chegando pra gente. Aí você me pergunta, e o anime, Gabi, quando é que volta? Gente, sobre o anime de Hunter x Hunter, sinceramente, a gente só tem rumor, e aí mesmo esperança de fã que tá aqui desejando a situação do anime continuar há muito tempo. Porque a verdade é que o mangá já é difícil de sair. O anime, então, depende de uma quantidade X do mangá que faça sentido em relação à história também, que tenha conteúdo para início, meio e fim, e que um estúdio, um comitê de produção, empresas com dinheiro tenham interesse em investir e realizar esse lançamento, pensando num lucro retroativo aí muitas vezes de lançamento a mais do mangá, quer dizer, de compras a mais do mangá. Tem que ter um capital envolvido e alguém com uma visão estratégica de que vai dar certo. A gente que ama Hunter x Hunter pensa, poxa, claro que dá, já tem uns capítulos ali reunidos, dá pra fazer alguma coisa acontecer, mas talvez precise avançar um pouquinho mais nessa história, nas páginas, concluir mais algumas pontas, para quem sabe algum estúdio venha e pessoinhas com dinheiro invistam para a história de Hunter x Hunter voltar em animação. Público tem, mas também tem muito título novo com potencial, histórias para serem lançadas do zero, e às vezes o investimento está indo exatamente para lá. Agora, a próxima notícia pode mostrar para esses estúdios que a ideia de só investir em lançamentos e mangás novos promissores pode não ser a melhor ideia de todas. A empresa Kadokawa, que reúne um conglomerado de marcas e estúdios de anime e de jogos no Japão, registrou
queda nos seus lucros recentes, tanto em games, mas principalmente em animes. E pelo que foi dito, o déficit nos lucros, ou seja, a margem de prejuízo, segundo a análise que foi revelada, tem a ver com o investimento recente em muitos títulos novos. Hoje existe muito investimento em mangás que não são continuação de uma sequência já muito bem estabelecida. Quer dizer, se você lança uma nova temporada de animes que já fazem sucesso, você naturalmente tem um lucro previsto ali garantido. Novos sucessos podem trazer grandes booms, mas num panorama geral, lançamentos de novas adaptações são riscos, porque você não sabe muito bem como o público do anime vai reagir àquilo, ainda que seja um mangá, por exemplo, que está no topo das vendas. Pode ser que essas estatísticas e números de leitores não se convertam em espectadores do anime, portanto, o lucro acaba sendo negativo, ou melhor, inexistente. O prejuízo líquido do setor de animes, pelo que eu vi em notícias, foi cerca de 940 milhões de ienes, o que dá aproximadamente 6,1 milhões de dólares. É coisa pra caramba. Será que esse prejuízo, então, fará eles repensarem as estratégias de lançamento? Por exemplo, pensando em investir em títulos que estão ali, ó, esperando, com público já cativo, a continuação de Hunter x Hunter e tantos outros que pararam de ser lançados, que eu sei que você tá órfão de uma nova temporada? Quem sabe? O lucro no setor de games foi 7% a menos do que o anterior, porque recentemente tiveram o lançamento de Elden Ring, que deu um boost nas vendas e teoricamente segurou um pouquinho do que poderia também ser convertido numa queda ali nos lucros da empresa. Mas eles também pontuaram que uma grande razão para esses momentos aí um pouco mais prejudiciais na carteira foram relacionados aos custos de funcionários que aumentaram. A gente sabe que o governo japonês e o Japão em geral têm dado uma apertada, uma pressionada no mercado de animação como um todo para que os funcionários tenham condições melhores de trabalho e melhor salário. A coisa, pelo que a gente sabe, continua ruim, mas segundo as empresas, pelo menos aqui, eles estão reclamando de que isso tem pesado um pouquinho no bolso, né? É uma balança complicada você conseguir lucrar, investir na coisa certa e ainda pagar bem os funcionários. Um meio termo precisa existir, ainda que o melhor dos mundos não exista provavelmente para ambos os lados desse cabo de guerra. Seja como for, eu ainda fico aqui insistindo, empresas, Kadokawa, todos vocês, estúdios de anime, bora pegar aquela animação que foi abandonada e que os fãs estão enlouquecidos para darem audiência pra caramba assim que a próxima temporada finalmente sair? Me conta aqui embaixo qual anime você queria que recebesse uma continuação e caiu num limbo e foi esquecido para sempre. Witch Hat Atelier, um anime que eu acho que vai ser um dos melhores desse ano, finalmente lançou um trailer novo. Acabou de sair há menos de 24 horas no momento em que eu estou gravando, há alguns dias de quando você assistir, um novo promo vídeo da primeira temporada de estreia desse mangá, que é uma fofura. Witch Hat Atelier virá com produção do Bug Filmes, que recentemente lançou Zonsen, um anime que pelo menos nos seus primeiros episódios, na sua estreia, foi extremamente elogiado, inclusive pela animação, e sinceramente, nesse novo promovídeo de Witch Hat Atelier, a arte está sensacional. Tanto na parte em que eles trazem um aspecto mais histórico, conto de fadas, contando alguns elementos do mundo e a coisa fica um pouco mais desenhada, praticamente como um livro de histórias mesmo, quanto nas partes em que a gente vê os personagens atuando, agindo, interagindo e o universo está com cores lindas, paisagens sensacionais e até agora, do pouco que a gente viu, parece que em técnica esse anime entrega ou entregará pra caramba. A produção é de Hiroaki Kojima, que também produziu Komi Can't Communicate, que é um anime fofíssimo. O design de personagens é de Kairi Unabara, responsável também por Pokémon Evolutions, e a música ficou com nada mais, nada menos do que Yuka Kitamura, responsável pela trilha sonora de Elden Ring. No universo em que todo mundo tem magia e consegue produzir coisas maravilhosas, espetaculares e fantasiosas, Coco é uma menininha que aparentemente nasceu sem qualquer propriedade mágica e, portanto, vista como inferior nesse universo. Até que ela vê um mago realizando uma coisa ali secreta, diferente, que faz ela perceber que as lógicas e verdades do universo em que ela está inserida podem ser completamente diferentes. Qual é a verdade escondida dentro de Witch Hat Atelier? Estou ansiosíssima para esse anime, principalmente depois de mais esse promovídeo, e a estreia é 6 de abril. Coloca na sua agenda porque vai valer a pena, e se quiser pelo menos comentários iniciais, primeiras impressões, eventuais aqui no canal, me diz aqui embaixo para eu preparar e trazer isso para vocês também. JoJo's Bizarre Adventure chega em março pela Netflix com o seu novo arco Steel Ball Run, e eu
amo JoJo, sempre faço vídeo quando sai temporada nova, fiz vídeo quando chegou Stone Ocean e pretendo falar de novo de Steel Ball Run. Inclusive os membros falaram pra eu fazer uma maratona de JoJo's até lá, estou devendo, preciso encaixar isso no meu cronograma pra gente fazer umas watch party aí de JoJo, quem sabe vem aí, se der tudo certo, quem sabe se quiserem eu coloco uns cortes aqui no canal. Vamos ver se dá tempo. Dia 19 de março é data de chegar JoJo's e acabou de sair um trailer dublado em português na Netflix, mostrando que sim, o anime chegará inclusive com dublagem em português e isso é maravilhoso para os fãs que esperam, claro, ter uma localização em muitos animes, o que atrai cada vez mais público, ainda mais na dublagem em português, que é extremamente elogiada, tem profissionais super capacitados e colocam um pouquinho dessa aura dos animes no nosso jeitinho. O primeiro episódio de JoJo's Steel Ball Run chegará na Netflix com mais de 40 minutos, o que dá pra gente uma expectativa de um super momento de JoJo's, que eu estou com saudade e esse arco é extremamente elogiado pelos fãs, então vem aí, hein? Se você ainda não conferiu o trailer dublado, fica aqui um pedacinho pra você e me conta o que você está esperando também de JoJo's Steel Ball Run. E quer comentários aqui no canal? Me conta que eu preciso saber, se quiserem, por favor queiram, eu venho aqui depois e comento JoJo's com vocês. Por fim, queria terminar com um comentário que não é bem de anime, mas é de um universo que também foi pra anime, porque, ai gente, eu sou fã. Eu tô muito feliz que saiu finalmente um anúncio que já era pra ter saído há muito tempo atrás da Nintendo. Sim, ela, temida, falada mal, ame ou odeie, a Nintendo. Hoje, no momento em que estou gravando, Nintendo anunciou que finalmente teremos Pokémon Fire Red e Pokémon Leaf Green lançados para Nintendo Switch. Gente, o tanto que eu entrava naquela loja, ficava vendo jogos antigos e falava, gente, cadê? Cadê esses Pokémon maravilhosos que a gente não tem aqui? Eu sei que tem lançamento novo, tô comprando inclusive quando sobra dinheiro, Nintendo, mas esses são os meus favoritos, Pokémon, Game Boy Advance, assim, sem a tela que é difícil a gente enxergar, né, do Game Boy Advance. Tem os jogos, inclusive, mas queria ter no Switch, que eu paguei, tá ali bonitinho pra jogar. Finalmente, embora as pessoas estejam criticando bastante o preço, que seria R$120 por um porte, né? Por um jogo de Game Boy Advance dentro do Nintendo Switch, vindo com preço cheio de jogos online. É meio complicado, a gente espera que tenha promoção em breve, mas eles sabem que a franquia Pokémon vende, que a gente é um bando de trouxa que adora isso e vai pagar quando tiver o dinheiro ou quando não tiver, a gente dá um jeito. Então assim, Nintendo, você tá se aproveitando do nosso amor, mas veja bem, tô feliz, então sou o quê? Trouxa, ganhou, você venceu. E esse foi mais um Diga Anime, muito obrigada a você que ficou até o final deste vídeo, espero você em todos os próximos aqui no canal também. A gente se vê, tchau, tchau!